Ivan Grozny, o Ivan o Terrível, o czar russo. Na verdade, esse terrível dele é o perverso, é o apavorante. Ele foi o primeiro czar da Rússia, foi o primeiro homem na Rússia a usar plenamente o título de czar, que deriva de César, romano. Ele era de uma dinastia chamada dinastia Rurik, que descendia de vikings e tal. A sua loucura foi tanta que ele acabou exterminando a própria família e deu espaço para a entrada da família Romanov no poder, que vai se instalar por mais de 300 anos, graças a toda a loucura que esse homem cometeu. O Ivan, ele nasceu em 25 de agosto de 1530, próximo de Moscou. Ele era filho do grão-príncipe Veliki Knyaz, é traduzido mais normalmente como grão-duque Vasily III, que governava o grande reino da Moscóvia. Na época, a gente tem que lembrar, né? Lembra que eu estou falando da França, né? Que a França tem Bretanha, tinha Aquitânia, depois é que vai virar França tudo. A Rússia também era a mesma coisa. Você tem o Grão-Ducado da Moscóvia. Em volta disso, você tem vários outros reinos, que eram diversos estados tártaros, que seguiam a religião muçulmana. Esses estados eram chamados de kanatos, porque eram dirigidos pelos khans. Então cada khan, cada chefe tribal, tinha o seu kanato. E todos eles viviam em guerra com Moscóvia e Moscóvia com eles. O Ivan, ele ficou órfão de pai com 3 anos de idade. A mãe assumiu o poder em nome dele. Ele foi reconhecido aos 3 anos de idade como grão-príncipe, né, Veliki Knyaz lá da Moscóvia. E a mãe virou a responsável por ele, a tutora dele, governou em nome dele até que ele tinha 8 anos de idade, quando ela morreu. Ela teria sido assassinada. A ausência dessa mãe, ela abriu uma disputa interna pelo poder entre os boiardos, que eram esses senhores nobres, proprietários de terras, e que faziam parte do governo. E eles se dividiam em facções e alianças e muitas vezes guerreavam entre si. O Ivan, ele passou a ser criado por esses boiardos, não de uma maneira muito boa. É meio absurdo. O menino, que era o rei, né, o chefe do estado, ele chegou a passar fome, ele era maltratado, ele apanhava. E é aquela coisa, era o que ele tinha, eram as referências dele. Esses maus tratos que ele sofre desde pequeno, ele vai reprisar. Então, desde pequeno, ele vai torturar gato, ele vai torturar cachorro, ele vai jogar os animais das moradas do Kremlin. Depois ele passa a maltratar os servos e depois a matar esses servos, simplesmente porque ele queria. Aos 16 anos de idade, finalmente, ele consegue se livrar dessa prisão onde ele está inserido, né? Ele consegue realmente tomar o poder e ele pune boa parte desses boiardos que colocaram ele dentro dessa prisão, se livrando dessa sua corte. Ele foi o primeiro, como eu disse, a tomar para si o título de czar e ser coroado como grão-príncipe de todas as Rússias. Outros monarcas, na verdade, antes dele, monarcas da Moscóvia, tentaram usar esse título, mas nenhum deles teve o plus que ele teve. Ele foi reconhecido com esse título pela Igreja Ortodoxa. No início do seu reinado, ele acabou com parte dessa estrutura medieval graças ao ódio que ele tinha dos boiardos e da forma como ele foi criado por eles. Então ele centralizou o poder na mão, ele tentou puxar esse poder dos boiardos para ele e diminuir o poder dos boiardos. Com isso ele criou uma assembleia que envolvia esses boiardos, envolvia o clero e também envolvia o povo. E o povo passou a ter acesso a cargos que até então só ficavam nas mãos dos boiardos. Externamente, ele fez várias guerras a esses kanatos, né, que eu falei lá no começo, e acabou ampliando a Rússia até a Sibéria. Para comemorar uma das suas vitórias contra os infiéis, né, que, como ele chamava os tártaros, ele mandou construir em Moscou uma obra que depois foi mexida e tal, mas ela está lá, mais ou menos como foi idealizada, que é a Catedral de São Basílio. Ele achou aquilo tão maravilhoso que ele perguntou para o construtor se ele saberia fazer algo tão belo quanto aquilo. E o construtor falou, claro que saberia. Isso foi a sentença para o Ivan cegar o construtor,
para que o construtor nunca mais pudesse construir nada tão maravilhoso quanto aquilo. Em 1560, o Ivan ele perde a esposa, que era Anastácia Romanova Zacharina. Ela era o contraponto doce, suave, equilibrado na vida desse ser meio enlouquecido. Quando ela morre, ele surta, ele entra num colapso nervoso, e quando ele sai desse colapso, ele acha que a mulher foi envenenada, que foi bruxaria. Ele começa a perseguir a corte toda, ele prende uma parte da corte, ele manda executar mais de 100 pessoas, só porque ele desconfia que essas pessoas estariam envolvidas na morte da mulher. Depois dessa esposa, que foi a sua primeira, ele teve várias outras, mas nenhuma teve uma importância na vida do Ivan tão grande quanto essa. A partir do momento que ele perde ela, ele perde o resto do pouco do equilíbrio que ele ainda tinha. A paranoia do Ivan contra a nobreza, contra os inimigos internos e externos é tão grande que ele resolve criar um estado paralelo para ele dentro da Rússia. Ele cria um território livre, onde só ele domina, onde só ele manda, que é a Oprichnina, que é isso mesmo, é um território separado, literalmente, é o termo. Ele se viu governando 1/3 do reino diretamente, sem qualquer interferência. Ninguém, não tinha clero, não tinha assembleia, não tinha nada. Era ele direto, ele mandava, obedecia. Esse novo estado era controlado por uma milícia que ele criou. Os seus homens se vestiam de negro e usavam vassouras com caveira de cachorro na ponta para, segundo o lema deles, varrer a Rússia e morder a traição. Era uma guarda cruel, sanguinária, que prendia e matava segundo as ordens diretas do Ivan. Então, qualquer pessoa que ele desconfiasse que tinha feito alguma coisa, ele mandava prender e matar, e torturar e matava. Nisso, ele conseguiu mais poder ainda, porque ele começou a pegar os principais líderes russos como vítima. E não tinha quem pudesse barrá-lo. Essa guarda, essa milícia do Ivan, ela ficou muito conhecida por um massacre que foi organizado na cidade de Novgorod. Para vocês terem uma ideia, ele mandou a guarda capturar 2 administradores da cidade que tinham sido desleais, ele achava que tinham sido desleais com ele. Essa guarda, para capturar essas 2 pessoas, eles mataram entre 3.000 a 15.000 pessoas. Esse estado, essa loucura, sobreviveu durante 7 anos. Então você não tinha paz. Você não sabia quando, de repente, essa guarda ia invadir você e matar, roubar e pegar o que quisesse por ordem do czar. Até que eles perdem uma batalha e o czar se desanima com eles e aí volta ao normal, ele volta para o Kremlin, ele volta para a sede da Moscóvia. O mais curioso que possa parecer, dentro dessa loucura toda de assassinatos que ele promovia, ele continuava sendo um homem temente a Deus. Então, ele mandava rezar missas por algumas das suas vítimas. E foi descoberto uma listagem, já no século XX, com mais de 4.000 nomes de vítimas que ele considerava dignas de ele mandar rezar missas por elas, por suas almas. Então você imagina quantas ele não achava que não eram dignas, né? E essa população toda de Novgorod ele não colocou na conta dele, ele colocou na conta da guarda infernal que ele criou. Enquanto ele oprimia internamente a Rússia dessa maneira, externamente ele fazia guerra. Mas ele não foi um bom líder. Teve uma guerra que ele se meteu que durou mais de 25 anos externamente. Por causa dessas tensões todas, e por causa principalmente de uma das guerras, ele acabou brigando com o herdeiro dele, o czarevich Ivan Ivanovich. O ponto ápice dessa briga foi interna. A nora do czar Ivan o Terrível estava grávida, e ele a viu em trajes que não achou conveniente que a futura czarina da Rússia, a futura esposa do czar, a futura mãe do czar usasse.
Então ele resolveu esbofeteá-la, bateu nela, chutou ela. O que aconteceu? Ela abortou. Ela abortou o filho que estava esperando, o neto, o futuro herdeiro do czar. O filho do Ivan ficou enlouquecido e partiu para cima do pai, acusando o pai de assassinar o filho que não tinha nascido. O pai pegou um bastão de ferro e acertou na cabeça do filho. Começou um sangramento que não parava, o rapaz morreu, dizem que perdoando o pai pelo assassinato. Então, num ataque de loucura, o Ivan o Terrível tinha atacado a nora, matado o neto, que nem havia nascido, e matado o próprio herdeiro do trono. Isso foi o que bastou, dentro dessa saga enlouquecedora, para ele se culpar, se martirizar pelo pouco do resto da vida dele. Isso aconteceu em 1581. Em 1583, dia 18 de março, ele estava jogando xadrez, ele tem um AVC que vai levar ele à morte. Existiam suspeitas de que ele também, assim como a mãe, houvesse sido assassinado. No século XX foi feito uma exumação e foi verificado nos restos mortais dele que havia doses de cianureto. O problema é que ele teria sífilis e um dos remédios usados para combater a sífilis seria cianureto. Então não se sabe se seria o caso de ele ter sido envenenado com cianureto ou ele ter usado cianureto por causa da sífilis. De qualquer forma, é inconclusivo. O que acontece depois é uma coisa terrível que a gente tem na história da Rússia, chamado Tempo da Aflição. O filho dele, ele tem um filho que é o Teodoro ou Feodor, que assume o trono. Ele não era uma pessoa mais inteligente do mundo, ele não tinha muita capacidade para nada, ele era casado com uma família nobre, uma moça de uma família nobre. Só que quem governava era o cunhado dele, que era o Boris Godunov. O Boris Godunov vai mandar matar o czar e vai querer assumir o trono. Vão falar que não, que não pode, vai ter uma briga total, vai ter várias invasões na Rússia nessa época, vai ter guerra civil, vai ter fome, os poloneses vão invadir Moscou, tentar transformar a Moscóvia, né, o czarado, em católico. Vai ser um rolo, até que em 1613 é eleito por uma assembleia da terra, que é o clero, a nobreza e os camponeses, um novo czar. Então sobe ao trono um sobrinho neto daquela primeira esposa do Ivan, a Anastácia Romanova, o Miguel Romanov. E aí inaugura, então, em 1613, a dinastia Romanov no poder, que vai cair só em 1917 com a Revolução na Rússia. Ao todo, acredita-se que de ou maneira proposital ou aleatória, o czar Ivan o Terrível tenha sido responsável por mais de 100 mil mortos durante seu governo.